Concentre-se no mundo e em todos os objetos dele, e sinta que cada objeto é parte de sua personalidade. Cada objeto tem uma parte de sua consciência. Esta casa aqui é muito diferente de todas as casas onde eu morei. Ela é cheia de puxadinhos, mas não são estes puxadinhos comuns no Brasil que acrescenta-se um quarto aqui e outro ali. São puxadinhos de tempos. Uma casa foi construída há mais de 100 anos, e aí eles construíram outra depois de uns 70 anos, e depois outra depois de uns 40 anos. Por isso, não tem entrada na frente da casa, só portões de garagens. A entrada antiga fazia voltinha na casa. Com a nova construção, a entrada passou a ser para a cozinha, e a entrada da frente deixou de existir. A última casa, a nova, tem pouquíssimos pontos de energia. A água que viria para a cozinha é ligada ao poço e não à rede. Tem um teto daqueles de gesso, chique demais para o resto da casa, e por aí vai. O que eu quero dizer é que, quando eu cheguei aqui, esta casa já tinha muita história para contar, muitos motivos para ser, e eu, dentro dela, me sentia como um bebê descobrindo o mundo. Um bebê velho, é verdade, porque eu também já tinha lá minhas histórias, mas estranhamente me sentia um bebê. E o que me ajudou muito nessa época, claro, foram os exercícios de concentração. Eu ficava olhando, simples assim, olhando e somente olhando para as janelas, portas, lustres. Não sei dizer o que pensava, simplesmente olhava. E depois de algum tempo, começava a formular alguma coisa. Por exemplo, o lustre da sala tinha que sair imediatamente. Não suportava olhar para ele. Até hoje, 1 ano e poucos meses depois, não tem nada no lugar, só uma lâmpada improvisada, mas o lustre não podia ficar e não ficou. E foi assim que eu iniciei uma forma de conversa com os objetos que eu não havia experimentado ainda. A sala, por exemplo, foi feita para encontros familiares e é bem grande, mas sem personalidade, desagradável. O chão é de cerâmica, imitando madeira. Acho que eles queriam algo prático. O resultado é algo estranho, frio, feio. Não dá para não ficar indiferente ao olhar para ele. O teto, como já disse, de gesso, tentando ser sofisticado. O chão e o teto, não preciso dizer, brigando o tempo todo com seus estilos tão diferentes. O lustre ficava no meio desse salão sem personalidade. Numa parede, a lareira, noutra, uma porta grande de vidro para a varanda, noutra, uma abertura para a cozinha. Cozinha esta que até hoje não existe ainda. A cor era um creminho irritante, bem irritante. No espaço da cozinha, um verde azeitona, um detalhe marrom e na parte de cima, creminho também. Difícil desconstruir o que já existia. Não sou arquiteta, não sei planejar nada, mas vivia uma disputa territorial com o passado da casa. Até que um dia pintei uma parede na sala com cimento. Tive que ter coragem. Era um sonho antigo ter uma parede de cimento. Na verdade, queria ter chão de cimento, mas com o frio aqui não dá muito certo. Pintei a parede e achei que em 3 dias estaria tudo resolvido. Adorei. Fiquei encantada com o resultado. Me senti em casa. Me senti tão bem que parecia que tinha um sofá novo. Isso mesmo, um sofá novo. Me senti descansada. Finalmente alguma coisa que era muito minha nesse lugar estranho. No final da tarde, passei a mão na parede e o cimento caiu todo. Eu não havia colocado cola para o cimento aderir. Também não tentei uma segunda demão com cola. Fui logo aspirando a parede toda, um trabalhão, mas o cimento saiu. E eu fiquei desesperada. Não queria nem por 1 minuto que aquele creminho voltasse para a sala. No outro dia, pintei tudo novamente, desesperadamente, rapidamente, tampei tudo. Achei bom porque confirmou para mim que eu deveria mesmo pintar a parede. Confirmou que uma cor pode realmente incomodar. Confirmou que era preciso mudar algumas coisas por aqui, muitas coisas, aliás. Confirmou também como é difícil desconstruir o que está feito, mesmo que não me sirva.
Difícil meter a mão no que fizeram. Confirmou a disputa entre o passado e o presente. Como eu disse, achei que em 3 dias pintaria as 2 paredes da sala que havia começado. Numa delas eu pintei metade verde e metade cinza, e na outra toda cinza. Mas os 3 dias demoraram mesmo alguns meses. Eu sempre calculo mal o que estou fazendo. Muitas vezes acontece muito mais rápido do que eu previa, e na maioria das vezes demora muito mais. Mas o tempo é algo interessante no projeto. Antes de terminar a sala, eu comecei a pintar a casinha onde seria o laboratório dos cogumelos. Pintei um quartinho onde estão as lenhas. Pintei uma parte da entrada da casa. Pintei 2 paredes de 2 senhoras e os respectivos tanquinhos de cimento. Aqui as pessoas ainda lavam roupas num tanquinho de cimento. Fico muito impressionada com isso e criei uma meta de pintar o máximo de tanquinhos possível. Quero colocar cor nesse objeto usado diariamente, mas que ninguém vê. Sujei a parede da cozinha velha de tinta, pintei uma parede do corredor, pintei a entradinha da casa antes da cozinha e com um restinho de tinta sujei o chão da cozinha. Só depois de tudo voltei para a sala e terminei finalmente o serviço. Já não aguentava mais. Dei mais de 5 demãos de tinta e lixei a parede toda. Você pode me perguntar, não seria melhor ter terminado a pintura da sala para depois pintar os outros lugares? Não. Esse é um aprendizado muito interessante. Os lugares, assim como os objetos, conversam com a gente, interagem com o que está acontecendo. Como eu não tinha experiência, parar a pintura da sala me deu a chance de aprender muito e só depois voltar para finalizá-la. Então, você poderia ter começado no outro lugar e só depois ir para a sala. Também não. A pintura da sala, mesmo sem terminar, me deu uma alegria extra. Me senti em casa, finalmente. Como eu disse, parecia que tinha um sofá novo de tão descansada que eu fiquei. Eu entendi com essa experiência que qualquer coisa que a gente faça não é tão simples assim, e pintar as paredes precisa de um pouco de energia, quase uma agressividade, ou não acontece. No final desse trabalho, me senti vitoriosa. Fiz muita coisa aqui no ano de 2019. Lixei um chão por mais de um mês. Pintei 8 portas. Fiz várias estantes de madeira. Mudei um armáriozinho de lugar tantas vezes que ele acabou quebrando e indo para a garagem. Nem uma vez me senti cansada. Tinha uma energia alegre. Planejava uma coisa e fazia outra, mas sempre me sentia realizada por ter feito o que fiz naquele momento. Só olhava para o que eu fiz. Bom, era assim, eu via tudo o que precisava ser feito. Olhava sem ansiedade, sem pressa, sem nada. Olhava. Fazia uma lista na minha cabeça, uma lista gigante. Era e ainda é muita coisa para ser feita. Então, começava a fazer uma pequena coisa dessa lista, mas eu não escolhia o que ia fazer. Bom, eu até escolhia, tipo, hoje vou começar a pintar a cozinha. Aí, eu ia lá na adega buscar a tinta e me distraía com as madeiras que estavam por lá. Então eu pensava, vou só lixar essa madeira porque está muito áspera. Pronto, passava o resto do tempo lá. Eu tentava escolher o que ia fazer, mas eram as coisas que determinavam o que seria feito. E sempre ficava feliz. Pintar a cozinha ou não, não era questão. Tanta coisa por fazer, o que ficava pronto era lucro. E sempre pensava, ufa, menos uma coisa para fazer. Um dia mudei o foco. Eu tinha que ir algum dia no consulado e isso estava me preocupando muito, porque é longe daqui e não queria deixar meus animaizinhos sozinhos por tanto tempo. E essa preocupação afetou minha forma de ver o que tinha para fazer. Eu olhei para o que eu precisava fazer desta perspectiva negativa. Foi um dia desesperador. Fiquei agitada, aflita, nervosa até. O que eu via era um mundo de trabalho a ser feito. Tanta coisa que eu nem com 2 vidas conseguiria acabar. Foi assim que eu vi.
Mesmo conseguindo fazer muita coisa, eu não me sentia bem porque eu focava no que estava faltando. O que eu tinha feito não era nada comparado com tudo o que faltava. Foi um dia horrível e desesperador. Felizmente consegui voltar para a forma de ver como conversa e não como imposição. As coisas que preciso fazer são as mesmas. O que mudou foi a fonte do meu olhar. Quando olho com a alma e interajo com os objetos, eu faço o que der para ser feito e pronto, me sinto bem. Quando olho com a tristeza e a pressa e não quero saber de conversar com objeto nenhum, só tenho vontade de acabar com tudo logo. Fico irritada com a bagunça e acho que tenho que começar e terminar uma coisa para começar e terminar outra. Nunca misturar situações e deixar tudo mais bagunçado. O trabalho fica pesado e, mesmo que fique bom, me destrói por dentro. É interessante porque o trabalho é o mesmo. O que pesa ou não é a forma de ver esse trabalho. Se olho para o que falta ou se olho para o que consegui fazer. Se faço tudo sozinha ou se deixo que os elementos, objetos interajam comigo. Se acho que o resultado final tem que ser tal ou se deixo acontecer e aceito resultados inesperados. Com este exercício de concentração, eu adquiri a capacidade de fazer trabalhos pesados, leves, minuciosos, nunca imaginados por mim, com muita alegria, aprendendo rapidamente e me sentindo realizada com cada etapa concluída, mesmo que fosse a coisinha mais simples do mundo.